Bem-vindo a mais um culto online da Paz Church Carapicuíba. Fico tão feliz de saber que você já está conectado aí neste culto online, nessa igreja online, e tem participado, tem recebido do Senhor unção e graça, um tempo de louvor e adoração, um tempo de palavra também para os nossos corações. Que bom que você tem sido aí fiel no nosso culto online. Sei que hoje Deus tem algo muito extraordinário para fazer na sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor já preparou algo de antemão para abençoar você e a sua casa também. Mas eu quero dar alguns recados aqui importantes antes de nós entrarmos no nosso tempo de louvor e adoração. Que o primeiro recado é o seguinte: a partir do domingo que vem, então dia 27/9, a nossa plataforma, o YouTube Paz Carapicuíba, ele não terá mais o culto online. A nossa plataforma, a partir do domingo que vem, será Paz Barueri, o YouTube da Paz Barueri. Você tem recebido os links, vai continuar recebendo os links, mas a partir do domingo que vem, então, o nosso culto online estará no Paz Barueri. Você vai poder se conectar, só que o horário está mudando também. O culto online, a partir do domingo que vem, dia 27/9, será às 11 horas da manhã e não mais às 10, como estamos habituados. Então, às 11 horas da manhã, será o nosso culto online. Não deixe de participar. Se você ainda não é inscrito no canal da Paz Barueri, vai lá, se inscreve, porque você recebe as notificações do culto, de que está chegando o horário do culto, do vídeo já postado, e você vai poder participar. Então, lembrando, o endereço já está aqui, você está vendo, do YouTube Paz Barueri, e você vai se conectar lá às 11 horas da manhã, a partir do domingo que vem, para participar do culto online. Participe mesmo, seja ativo na nossa igreja online, que vai ser uma bênção, eu tenho certeza. Deus tem preparado um novo tempo para nós, que você possa desfrutar desse novo tempo, a começar por hoje, deste culto tão maravilhoso que Deus preparou para você participar. Que Deus te abençoe, um bom culto. Senhor.
contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Sol raiou, novo dia nasceu. É tempo de louvar, louvar a Deus. Seja o que for e o que estiver à frente, quero cantar até o anoitecer. Bendiga o Senhor, todo o meu ser, adore o seu santo nome. Cante todo o meu ser ao Senhor, adore o seu santo nome. Eu sigo em amor e misericórdia. Teu nome é grande, do Senhor és bom. Por tua bondade seguirei cantando. 10.000 razões pra te adorar. Bendiga o Senhor, todo o meu ser, adore o seu santo nome. Cante todo o meu ser ao Senhor,
o seu santo nome. Bendiga o Senhor, todo o meu ser, adore o seu santo nome. Cante todo o meu ser ao Senhor, adore o seu santo nome. Exaltamos a Ti, Senhor. Exaltado, exaltado, exaltado Tu és, ó Senhor. Exaltado, exaltado, exaltado para sempre, ó Senhor. Tu és digno, Tu és Senhor, Tu és digno, Tu és digno, ó Senhor. Santo, 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 Tu és santo, só Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, ó Senhor. Oh Senhor, Tu és digno de louvor, Tu és digno de louvor, pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Tu é a glória. Tu és digno de louvor, Tu és digno de louvor, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tu é a glória. Tu és digno de louvor, Tu és digno de louvor, só Tu és, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tu é a glória. Tu és adorado, Senhor. Oh, só Tu és digno de louvor. Nunca houve, não haverá outro Deus que se compare a Ti, Senhor. Tu és digno de louvor.
digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é a glória. Tu és digno de louvor. Sim, tu és. Tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é a glória. Te adoramos, Deus. Tu é a glória. Tu é a glória. Cantamos a ti, Jesus. Cantamos a ti, Jesus. Oh, te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor, te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor, tu és digno. tu és digno. Tu és digno. Tu és digno. Ó Senhor, te exaltamos. te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor, És bem-vindo aqui, Espírito Santo. És bem-vindo aqui, Espírito Santo. Não há outro igual a ti, Jesus. Não há outro igual a ti, Jesus. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Levantamos um altar de adoração a ti, Jesus. Levantamos a ti, Senhor. Não há outro igual a ti, Jesus. Não há outro, não há outro. Nós te adoramos, Deus. Te adoramos, Deus. Pois tudo vem de ti, pois tudo é para ti, e tua é a glória. Tu és digno, tu és digno de louvor. tu és digno. Tu és digno de louvor. Sim, tu és. Tu
Glória a Deus. Depois de um tempo tão precioso de louvor e adoração, nós podemos também adorar o Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas, porque este é o momento de generosidade, um momento tão ímpar do nosso culto, onde nós podemos também demonstrar, mandar um sinal ao mundo espiritual, que o nosso Pai é o Pai Criador dos céus e da terra, e nós podemos fazer deste momento como símbolo da nossa vida, que é uma vida generosa, entregando também os nossos dízimos, ofertas e primícias. Enquanto você vai vendo aqui os dados da nossa conta, onde você pode semear a sua oferta, seu dízimo, a sua primícia, quero ler um texto com você, o texto que está em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, que diz assim: lembrem-se, o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto e a nós hoje, dizendo, não se esqueçam, lembrem-se, traz a memória, não deixe isso se perder, lembrem-se que aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá fartamente. O apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Corinto e nos ensinando que o mundo espiritual, o reino espiritual, é como uma terra fértil, onde a semente é lançada e a semente ela produz fruto. O Senhor Jesus disse, que tudo aquilo que o homem semear, certamente colherá, certamente colherá. Essa é uma verdade bíblica no mundo espiritual, um princípio espiritual. Na área financeira também acontece dessa mesma forma. A terra fértil, chamada o reino de Deus, igreja do Senhor Jesus, onde nós podemos com generosidade semear, por causa da fidelidade que nós temos ao Senhor, entregar os nossos dízimos fielmente, das primícias, reconhecendo o Senhor sobre as nossas vidas como o primeiro das nossas vidas. Tudo isso é um sinal, é uma semeadura espiritual. Quando Paulo escreve aqui sobre quantidade, aquele que semeia pouco, ele colhe pouco, aquele que semeia muito, ele colhe muito. Não está dizendo literalmente sobre quantidade, mas sobre disposição do nosso coração. Porque às vezes uma semeadura de R$1.000, de R$10.000, para algumas pessoas isso não é muito dinheiro, mas para algumas pessoas semear R$10, R$5 é realmente algo que é um sacrifício. Então não está dizendo aqui que a quantidade em si é o que faz a colheita, mas a disposição do coração. Mas quando nós podemos semear muito mais e nós escolhemos reter a semente, não semear, nós colhemos pouco. Então eu quero desafiar você a ser um semeador generoso, um dizimista fiel, um primiciador, mas reconhecendo de fato, de forma correta, por causa do Senhor. Eu quero honrar ao Senhor. Simplesmente a colheita ela vem como consequência, e eu tenho certeza que você tem colhido muito neste tempo onde o mundo está em crise. Eu tenho certeza que Deus tem suprido todas as suas necessidades. Eu quero abençoar agora a sua vida. Estenda suas mãos para cá. Senhor, eu quero abençoar aqui cada semeadura que está sendo lançada agora, ou aquelas que os nossos irmãos já lançaram. Eu quero declarar no nome de Jesus sobre a vida deles uma colheita abundante, porque eles têm sido semeadores, Pai, da Tua obra. Pai, muito obrigado por cada família que está aqui representada, por cada irmão, cada irmã, Senhor, por cada empresa representada. Tem profissionais liberais, empresários, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor possa liberar a bênção sem medida sobre a vida de cada um deles, liberando recursos, conexões, contratos, Pai, portas de emprego sendo abertas, promoções, em nome de Jesus, que os recursos dos céus possam encontrar as nossas vidas, a vida dos meus irmãos aí, um canal poderoso para a expansão do Teu reino, hoje e sempre. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Vamos agora para esse momento especial, o momento da palavra do Senhor. Sei que Deus tem uma palavra especial para o seu coração nesse dia. Quero aqui te pedir, por favor, fechar os seus olhos por alguns segundos. Eu vou fechar também, quero orar por você e com você. Paizinho querido, muito obrigado. Obrigado por esse tempo de adoração. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações através dessa palavra. A palavra do Senhor que é viva e que é eficaz. Eu oro, Senhor, para que os nossos corações sejam apresentados diante do Senhor como uma terra, Senhor, sedenta pela semente, uma terra aberta, Senhor, um coração aberto para receber a Tua palavra e que ela possa produzir em nós muito e muito fruto. Muito obrigado, Senhor, nós já nos antecipamos em Te dar honra e glória
pelo resultado dessa palavra em nossas vidas. Queremos declarar aqui, Senhor, que a nossa vida não será mais a mesma depois desta palavra, e nós te agradecemos por isso. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema dessa mensagem é acompanhando a nuvem. Acompanhando a nuvem. Quero ler um texto com você que está em Números capítulo 9, verso 15 até o 23, que diz assim a palavra do Senhor: No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor. Eles acampavam e também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer ao amanhecer, e quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia e de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficava sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, eles partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com suas ordens anunciadas por Moisés. Aqui nós estamos lendo um trecho da história da nação de Israel, depois que saiu do Egito e peregrinaram na terra, no deserto, por 40 anos. E nesse tempo houve um sinal de Deus, um sinal extraordinário, logo que eles saíram, de uma nuvem que de dia os cobriam e os guiavam, e de noite essa nuvem ela tinha um aspecto de fogo que os aquecia, iluminava também o caminho, e o povo poderia caminhar até durante a noite. Mas havia um aspecto aqui nesta nuvem que era um sinal também para eles de onde eles deveriam acampar e quando eles deveriam levantar acampamento e prosseguir a viagem. É interessante que essa nuvem era um sinal de direção para o povo. O povo ficava de olho na nuvem. O que a nuvem fez? Ela se levantou, ela está sobre o tabernáculo. O que ela está fazendo? Qual é a direção que essa nuvem está tomando? Eu acredito, queridos, até para esses irmãos, os israelitas, não era confortável, muitas vezes, ficar mudando o tempo todo. Nós lemos aqui que vezes a nuvem só ficava nem 24 horas, na verdade, ao entardecer ela parava, de manhã ela se levantava. Outras vezes durante um dia, 2 dias, um mês, um ano. Os irmãos israelitas aí, eles não sabiam quanto tempo essa nuvem continuaria naquele lugar. Eu imagino para eles não era confortável armar a sua tenda, arrumar a sua casinha, e talvez naquele momento eles encontraram um lugar tão legal, né? Uma planície tão bacana para armar a sua tenda, arrumar a sua casa, talvez perto de um lugar bacana, um riacho, alguma coisa nesse sentido. Mas de repente, depois que estava tudo arrumado, a sua casa ajeitadinha, a nuvem se levantava, eles tinham que desfazer todas as coisas e partir novamente acompanhando a nuvem. Eu acredito que não era confortável para a maioria deles, mas eles precisavam partir. Mas eu fiquei imaginando, se tivesse alguém ali, não sei se isso aconteceu, porque eu não achei nada na Bíblia que me desse respaldo para pensar dessa forma, mas eu imaginei que talvez alguém ali
cansasse, dissesse assim: eu estou cansado de acompanhar a nuvem, eu não quero mais ficar armando tenda, desarmando tenda, eu não quero mais arrumar um lugar e quando estou ali já confortável, ter que desmanchar tudo e porque a nuvem levantou, olha, desta vez eu não quero mais acompanhar a nuvem, eu vou manter aqui a minha tenda, eu vou ficar por aqui mesmo, aqui é melhor. Imagine se uma pessoa ficasse assim, será que ela poderia? Claro que poderia, todo mundo poderia, ninguém era obrigado, ninguém foi obrigado a sair do Egito, ninguém foi obrigado também a acompanhar a nuvem, mas eles viam na nuvem que os protegeu do exército de Faraó quando eles estavam diante do Mar Vermelho, e eles ficaram apavorados, porque o exército de Faraó veio para destruir a nação de Israel mesmo, levar de volta cativo, e a nuvem, a presença de Deus nesta nuvem como um anjo, impediu que Faraó chegasse até eles, até que eles atravessassem todo o Mar Vermelho em terra seca. O Senhor abriu o mar de forma extraordinária, e depois a nuvem se levantou, o exército de Faraó entrou no mar, e o mar se fechou e matou todo o exército de Faraó. Esta mesma nuvem que eles viam protegendo, eles viam também a presença de Deus nela. E quando eles olhavam para aquela nuvem, eles viam, é para onde o Senhor está nos guiando. Talvez, queridos, nós podemos também pensar desta forma, acompanhar a presença de Deus, o que Deus está fazendo, talvez não seja assim tão confortável, né? E na maioria das vezes realmente não é. Este movimento no deserto, inclusive, da nuvem guiando eles durante o dia, durante a noite, dando sinal aonde deveriam acampar, onde eles deveriam levantar acampamento e continuar a viagem. Esse movimento não foi programado para 40 anos. O Senhor não desejou que a nação de Israel ficasse por 40 anos desta forma, armando acampamento e desarmando acampamento. Não foi esse o propósito de Deus. O Senhor queria levá-los para a terra prometida, e essa nuvem, a presença de Deus, os guiaria para lá, e lá naquele lugar seria então entregue a eles tudo aquilo que o Senhor havia prometido aos seus antepassados. Mas a nação de Israel saiu, parou ali no Monte Sinai, ficou por volta de 1 ano, recebeu as leis do Senhor, continuaram ali a viagem, chegaram até o Jordão, atravessaram o Jordão os espias, e os 12 espias, chegaram na terra prometida, olharam a terra, viram que a terra era boa mesmo, mas quando voltaram, tiveram ali 2 grupos dos espias com visões totalmente diferentes. O primeiro grupo, o grupo dos 10 espias, que a palavra de Deus não cita os nomes aqui, eles olharam para a terra e falaram: realmente a terra é boa, mas é impossível de tomar posse dela, lá tem gigante, o povo que mora lá, eles são muito fortes, eles têm muralhas, nós vamos ser reduzidos a pó, nós seremos como gafanhotos diante deles, porque o povo é muito forte. Essa foi a visão de 10 espias, mas Josué e Caleb não. Eles olharam e disseram para o povo, olha, a nação é boa, a terra é boa, mana leite e mel, e se o Senhor nos prometeu essa terra, certamente Ele vai entregar nas nossas mãos, o Senhor é conosco. Mas todo o povo ficou do lado dos 10 espias, na verdade grande parte do povo ficou do lado dos 10 espias, e o coração deles se revoltaram contra Moisés por causa do relato desses 10 espias, e o Senhor, por causa da dureza do coração desses homens que levou o povo a pecar, a se revoltar, a nação de Israel precisou ficar 40 anos peregrinando no deserto, até que toda aquela geração incrédula, que não confiou na voz do Senhor, morresse, e aquela nova geração se levantasse. 40 anos para cada dia que os espias ficaram na terra prometida, olhando a terra, espiando a terra, para cada dia 1 ano. Olha como isso é terrível. Deus não havia programado que eles ficassem 40 anos no deserto. Não, de forma nenhuma. O projeto de Deus era que em pouco tempo eles tivessem tomado posse já daquela terra e tivessem realmente já desfrutado de toda a promessa do Senhor. O Senhor hoje não nos deu uma nuvem para nós olharmos para uma nuvem literal e acompanhar ela para onde ela está indo, se ela está repousando, se ela está levantando. Hoje nós não temos uma nuvem como o povo de Israel tinha lá no deserto para guiá-los.
mesmo durante os 40 anos que eles ficaram no deserto. Nós não temos uma nuvem literal hoje para nós, mas, queridos, nós temos uma nuvem, uma pessoa chamada Espírito Santo, e Ele quer nos liderar, Ele quer nos conduzir pelo caminho que o Pai já preparou para nós. Nós temos um caminho preparado pelo Pai, individualmente e também como igreja, e o Senhor, Ele quer, através do Espírito Santo, nos guiar por este caminho. Mas as nossas atitudes precisam ser condizentes àquilo que o Espírito Santo está falando ao nosso coração. Esta pessoa, a pessoa do Espírito Santo, ele nos guia, e a palavra de Deus diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. O Espírito Santo, ele quer nos guiar, ele quer te guiar, ele quer te direcionar na sua vida, seja você como indivíduo, como família, ou você como igreja, né? O Senhor está olhando para nós hoje como igreja, esperando que nós demos ao Espírito Santo, então, uma resposta correta. Esta é a nuvem que nós temos hoje, a presença do Espírito Santo conosco. Mas nem sempre, queridos, o Espírito Santo, ele vai nos levar para lugares confortáveis. Nem sempre o caminho que o Espírito Santo ele vai nos direcionar será um caminho que nós desejamos. Muitas vezes o Espírito Santo ele vai nos levar por caminhos. São caminhos de paz, bons com certeza, porque os planos que o Senhor tem para nós são planos de nos fazer prosperar e não de nos desanimar. Pelo contrário, o Senhor tem desejos bons para nós. Mas muitas vezes o caminho que nós precisamos passar não é um caminho confortável. Quero dar alguns exemplos para você. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Era um caminho confortável para Jesus estar no deserto, depois de jejuar 40 dias, se consagrar ao Senhor, ainda ter que enfrentar Satanás, ter o desconforto ali de ser tentado em todas as áreas por Satanás? Claro que não, mas a palavra de Deus diz que foi o Espírito Santo que conduziu Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo, porque através daquela vitória de Jesus, a primeira vitória de Jesus sobre Satanás ali, ele estaria muito mais capacitado para vencer muitas outras. Depois, no final do ministério de Jesus, antes de ser crucificado, na noite anterior, ele estava no Getsêmani, orando ao Pai, estava ali clamando ao Pai, e o Espírito Santo dá um vislumbre de Jesus, de tudo aquilo que ele iria passar, dali a poucas horas. E Jesus, ele foi extremamente mexido na sua emoção, a ponto de vasos sanguíneos sobre a pele estourarem, e a palavra de Deus diz que ele suou, tamanho estresse que ele passou, suou gotas de sangue. Será que era um lugar confortável? Aquela oração do Getsêmani era um lugar confortável? Claro que não, mas o Espírito Santo estava com ele, o Espírito Santo estava nele, e naquele momento, quando Jesus não dá vazão para a vontade da sua carne, ele faz a oração perfeita, ele diz: Pai, contudo não faz a minha vontade, faz a tua vontade. Que oração fantástica! E por causa desta oração de Jesus, para ele ter entendido que aquele momento era necessário ele passar, nós estamos aqui hoje. Você está ouvindo a palavra do Senhor. Hoje você pode dizer que foi tirado do reino das trevas, do império das trevas, e conduzido para o reino de Jesus, o reino do amor de Deus. Hoje você pode se denominar um filho de Deus, por causa do sacrifício de Jesus. Um outro exemplo é o exemplo de Pedro. Pedro, quando Jesus disse que ele iria sofrer, Jesus disse: olha, eu vou sofrer, eu vou precisar morrer, mas eu vou ressuscitar, é necessário que aconteça isso comigo. Pedro se levantou dizendo: de forma nenhuma, Senhor, tenha dó de ti mesmo, não fale uma coisa dessa, vira essa boca para lá, em outras palavras, né? Bate na madeira aí. Jesus, não fala isso. Você não pode dizer uma coisa dessa. Jesus disse para Pedro o seguinte: arreda de mim, Satanás, que me serve de pedra de tropeço, pois você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas da terra. Jesus dá uma exortação a Pedro. Ele não aceita aquela indução de Pedro, que foi uma indução através de Satanás, para que Jesus desistisse do propósito. Pelo contrário, Jesus rejeitou aquilo. E logo depois, Pedro ele disse que: olha, Jesus, eu estou disposto a morrer com o Senhor e pelo Senhor. E Jesus faz uma declaração para ele, fala: Pedro, olha, eu sei que teu coração está dizendo isso,
mas hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás, Pedro. Pedro se levanta: de forma nenhuma, Senhor, eu vou dar a minha vida pelo Senhor. E aconteceu mesmo, enquanto Jesus estava preso ali, sendo interrogado, Pedro nega Jesus por 3 vezes, e Pedro fica muito chateado, fica realmente quase que depressivo. Mas Jesus, depois de ressurreto, vai até Pedro e restaura Pedro. E depois que vai ali, cura o coração de Pedro, pergunta para ele se ele ama, e Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. E por 3 vezes, até que o coração de Pedro fosse curado, e realmente a resposta de Pedro fosse do coração. Aí Jesus diz para ele: lembra, Pedro, quando você falou que você morreria por mim? Agora você poderá fazer isso. E Jesus faz uma declaração para Pedro, dizendo para ele: Pedro, vai chegar um tempo, quando você for mais velho, te tomarão pela mão, te levarão e você estenderá as mãos. E a palavra de Deus diz que o que Jesus estava dizendo é sobre o tipo de morte que Pedro haveria de sofrer, que glorificaria a Deus. Agora Pedro estava, Jesus estava dizendo que o Espírito Santo ia levar ele para um lugar, ele iria morrer, ele morreu crucificado, e ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele falou: não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Então Pedro, aqui guiado pelo Espírito Santo, pôde dar até a vida dele, honrar a Deus com a vida, entregando realmente a vida pelo Evangelho. Tem a morte de Estevão, um jovem pastor, que de repente na primeira pregação pública dele, ele é apedrejado e morto, mas na morte de Estevão, muitas pessoas, inclusive Saulo, que estava ali consentindo na morte de Estevão, foi salvo, foi transformado, foi como uma semente poderosa. O próprio apóstolo Paulo também, depois de viver uma vida tão intensa com o Senhor, ter plantado tantas igrejas em tantos lugares, agora o Espírito Santo o leva para voltar para Jerusalém, depois de ter pregado aos gentios, levado a palavra de Deus aos gentios, aos não judeus. Ele começa a voltar, supervisionando as igrejas, e quando ele chega em Cesareia, um profeta que tinha subido da Judéia encontra com um grupo lá que estava reunido da igreja, e ele pega um cinto, e pelo Espírito Santo ele diz: olha, o Espírito Santo está me dizendo que o dono desse cinto, ele será amarrado, ele será entregue aos gentios para ser morto. E aquele cinto era o cinto de Paulo. Paulo estava na reunião, e todos os irmãos ficaram desesperados quando ouviram a profecia de Ágabo, dizendo: Paulo, você não pode subir a Jerusalém, você vai ser preso lá. Mas Paulo, ele tinha certeza daquilo que era o chamado dele. Ele diz: não importa mais a minha vida, não tenho a minha vida mais como preciosa para mim mesmo, a não ser que eu cumpra fielmente aquilo que Deus me chamou para fazer. Mesmo que eu vá para Jerusalém e eu morra lá, eu estou pronto para fazer isso. E Paulo foi para Jerusalém, lá realmente ele foi preso. Os romanos tiraram ele das mãos ali dos religiosos, queriam matar a Paulo e levaram ele para ser interrogado. E Paulo ali mesmo, diante de uma situação tão contrária, ele foi até espancado, ele não abriu mão do chamado de Deus, que era de pregar o Evangelho. Ele pôde pregar o Evangelho ao governador de Roma, ele pôde pregar ao rei Agripa. Ele foi levado a Roma, porque ele apelou para César, para que César então pudesse julgar a causa dele. Ele chegou em Roma, plantou uma igreja em Roma preso. Ele pôde converter muitas pessoas ao Evangelho da casa de César. Imagina, o maior imperador da terra, o Evangelho chegou até o palácio de César. Essa é a vida de Paulo, mas depois, quando ele terminou a carreira dele, foi decapitado. Mas o Espírito Santo havia levado Paulo para viver essa aventura com o Senhor. Então o que eu quero dizer é que nem sempre aquilo que Deus está nos guiando vai ser um lugar confortável, um lugar gostoso, mas creia que sempre será o melhor lugar para se estar, com certeza. Queridos, mas podemos ver durante a história, assim como o povo de Israel, que eles estiveram no limiar da conquista daquilo que Deus tinha prometido para eles, de atravessar o Jordão e tomar posse da terra. Eles precisaram, por causa da atitude errada deles, peregrinar por 40 anos no deserto, até que pudesse então uma nova geração tomar posse daquilo que era a promessa de Deus. Assim também,
As decisões que nós tomamos dia após dia, diariamente como pessoas, como igreja, queira nós ou não, irá afetar e influenciar o nosso futuro, o futuro da nossa família, o futuro das pessoas que nos rodeiam e até de pessoas que nós nem conhecemos. Paulo, ele nem entendia ainda o propósito completo de Deus, que quando ele voltasse para Jerusalém, Deus iria mandar ele lá em Roma, para poder pregar o evangelho em Roma e plantar uma igreja poderosa em Roma. Ele nem imaginava isso, mas a decisão de obedecer à voz do Espírito Santo levou para isso. Então muitas vezes nós nem sabemos aonde vai dar as decisões que nós tomamos, mas fatalmente toda decisão que nós tomamos irá influenciar na nossa vida pessoal, na nossa família, nas pessoas que estão ao nosso redor, influenciará também a nossa igreja como um todo. A sua decisão, aquilo que você toma de decisão, influencia com certeza a vida de muitas pessoas. Porque o Senhor Jesus, ele declarou que ele edificaria a igreja dele, e as portas, os portões do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Você já ouviu muito essa declaração de Jesus, porque é uma verdade. Eu edifico a minha eclesia, aqueles que são chamados para fora, aqueles que têm entendimento de quem são. Eu edifico a minha igreja, e as portas, os portões do inferno não prevalecem contra esta igreja. Essa é a declaração poderosa de Jesus. E eu não tenho dúvida, nenhuma dúvida de que Jesus, ele tem edificado a igreja. Mas eu faço uma pergunta: se Jesus tem edificado a igreja dele, e os portões do inferno não podem prevalecer contra a igreja, por que então nós não vemos esta plena vitória contra os portões do inferno? Nós vemos ainda tantas coisas acontecendo. Por que a igreja não continua avançando? Por que a igreja não continua ganhando ainda com muito mais velocidade, plantando o reino de Deus, ganhando pessoas para Jesus? Sabe por quê? Porque a igreja, ela é composta de membros. A igreja não é simplesmente uma placa. Jesus não disse: eu edificarei uma placa, eu edificarei um prédio. Jesus não disse isso. Ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Por que nós não vemos? Porque a igreja é composta de pessoas, de membros, e a essas pessoas foi dado um privilégio, que é o privilégio do livre-arbítrio, de tomar decisões, de decidir o que quer, de tomar as decisões de como quer lidar a sua vida, de como quer conduzir a sua vida. O Espírito Santo, ele não mete o pé na nossa porta e nos força a fazer alguma coisa. Não, ele nos dá a oportunidade de viver aquilo que Deus tem para nós ou não, de tomar a decisão A ou tomar a decisão B. O Senhor diz ao povo de Israel, e essa palavra também é para nós: eis que ponho diante de vós dois caminhos. Um caminho é bênção, outro caminho é maldição. Eu quero dar um conselho a vocês, diz o Senhor para o povo de Israel: escolhe a bênção para vocês. Diante de nós, todos os dias, há uma encruzilhada que nós precisamos tomar decisões. A decisão da nossa escolha, a decisão do que fazer, de qual atitude tomar, do que falar, de como se portar diante de uma situação. O Senhor nos dá a oportunidade. Isso se chama livre-arbítrio. Pois a igreja, queridos, não é o lugar onde nós nos reunimos. Este lugar onde nós estamos gravando este culto hoje, isso aqui não é a igreja em si. Aqui só tem um sentido de estar por causa das pessoas, por causa dos membros, porque a igreja são as pessoas. A igreja não é o lugar onde nós nos reunimos, mas sim, a igreja é a revelação de quem nós somos. A igreja não é o lugar onde nós nos reunimos. A igreja é a revelação de quem nós somos. Nós somos igreja. Mas, queridos, como eu disse, cada decisão nossa, ela mudará com certeza o rumo de um futuro. Com certeza isso vai acontecer. Cada decisão que nós tomamos, ela mudará o rumo da nossa vida e influenciará muito a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Cada decisão que nós tomamos. Por exemplo, no contexto de igreja, vamos pensar no contexto de igreja. Todas as vezes que nós decidimos não nos envolver com a igreja, isso vai influenciar a nossa vida, a vida da nossa família, daqueles que estão ao nosso redor.
Todas as vezes que eu deixo de enxergar um culto de celebração, por exemplo, celebração a Jesus, como um compromisso de um cristão, mas acho que um culto de celebração é como um dia de lazer. Eu escolho esse dia, então eu vou celebrar ao Senhor, seja se você pode hoje estar somente assistindo online, você tem essa ferramenta para você, mas muitas pessoas que já podem voltar aos cultos estão tomando decisões de não voltar aos cultos. Isso é ruim, porque isso vai influenciar, querendo ou não, a sua vida, a vida dos que estão ao seu redor, vai influenciar a questão da igreja. Quando nós não enxergamos que o culto de celebração para um cristão, ele deve ser um compromisso, isso é muito ruim, muito ruim. Quando eu não uso os meus dons e talentos para a edificação do corpo, porque eu penso assim, eu não quero me expor, isso dá muito trabalho, eu não quero viver a vida do corpo de Cristo, eu não quero edificar a vida de outros. Fatalmente, a sua decisão, a minha decisão irá influenciar a nossa vida, a nossa família e a vida de pessoas da nossa igreja e pessoas que nós nem conhecemos. Quando eu abro mão de estar com os irmãos da célula, do Life Group, seja online ou presencial, espero que já esteja voltando aí às células presenciais, e porque eu digo, olha, a célula é tão simples, é muito simples, eu gosto, na verdade, de feijoada, a célula ali é o compartilhar da palavra, simples, eu não me sinto confortável nisso, eu quero coisas mais gordas. Quero dizer para você que você está deixando de ser usado pelo Espírito Santo para edificar uns aos outros, porque todas as vezes que nós nos reunimos, o Espírito Santo tem a liberdade de trabalhar nos corações e de fazer a igreja dele muito, muito mais forte. Quando Deus nos levanta, por exemplo, como um anfitrião para receber a igreja no lar, e eu digo não, porque eu quero simplesmente guardar o meu conforto, o conforto da minha casa, eu estou abrindo mão de um chamado de Deus. E isso irá influenciar na minha vida, na vida da minha família, da igreja, de pessoas que eu nem conheço. Quando Deus fala que quer me levantar como um líder, uma pessoa que vai influenciar um grupo, cuidar de um grupo, eu digo não para o Senhor, porque eu tenho medo de me ferir com as pessoas, de ser machucado pelas pessoas. Eu estou abrindo mão de algo de Deus que vai influenciar a minha vida, a vida da minha família, das pessoas que estão ao meu redor, da igreja e de pessoas que eu não conheço. Quando eu desejo ser pastoreado, eu amo ser pastoreado, ser discipulado, mas eu não me disponho para cuidar de ninguém, de nenhuma vida, claro que dentro da maturidade de cada um, eu estou abrindo mão de algo de Deus para a igreja, e isso vai influenciar a minha vida, a vida da minha família, das pessoas que estão ao meu redor, da igreja e de pessoas que eu nem conheço. Quando, queridos, eu escolho ser um mau testemunho, seja na minha família, no local de trabalho, quando eu abro mão do direito de ser chamado ali de um filho de Deus, de ser exemplo para as pessoas que me rodeiam, para os meus vizinhos, para a minha família, para os meus amigos, eu estou influenciando, eu estou tomando decisões que irão influenciar a minha vida, da minha família, das pessoas que me rodeiam, da igreja, de pessoas que eu nem conheço. Quando eu tenho uma visão de consumidor, o que a igreja tem para me oferecer? Só penso no que tem para oferecer, o que as pessoas têm para oferecer. Na verdade, esta é uma posição de um animal chamado sanguessuga, que ele só quer sugar a vida daquele que é o hospedeiro dele. Esse não é o chamado para nós como igreja. Quando eu tenho uma visão de consumidor e não de responsável pela igreja, isso irá influenciar a minha vida, a vida da minha família, das pessoas que me rodeiam, da igreja como um todo e de pessoas que eu nem conheço. Por que eu estou dizendo de pessoas que eu nem conheço? Porque uma decisão tomada hoje, assim como Paulo tomou a decisão de obedecer à voz do Espírito Santo e ir para Jerusalém, mesmo debaixo de profecia que ele iria sofrer, e a vida dele influenciou pessoas lá em Roma depois, salvou a vida de muitas milhares de pessoas, e a vida dele hoje nos inspira. Assim também a nossa decisão diária irá influenciar a vida de pessoas que nós nem conhecemos hoje, de pessoas que ainda irão nascer. Então, queridos, eu quero dizer para você que todas essas decisões, e também o contrário é verdadeiro, todas as vezes que eu me disponho
Todas as vezes que eu tenho a revelação correta do que é ser igreja, e não participar de igreja, mas ser igreja, todas as vezes que eu me disponho diante do chamado de Deus, todas as vezes que eu abro mão do meu conforto, todas as vezes que eu fecho a minha boca para não ser um mau testemunho, todas as vezes que eu prego o evangelho, todas as vezes que eu amo estar reunido com os irmãos, todas as vezes que eu faço isso irá influenciar na minha vida, na minha família, no meu ministério como igreja e na vida de pessoas que eu nem conheço. Não se engane, Deus não te chamou para viver isolado, para viver a sua vida simplesmente para ser salvo. Deus quer te usar dentro do corpo de Cristo com um potencial que você nem imagina. Por isso Deus está falando aos nossos corações hoje. Assim como a nuvem, ela apontava a direção e o momento de caminhar, o Espírito Santo está apontando para nós um novo tempo para nós como igreja. O Espírito Santo está tomando hoje a mão da igreja e caminhando com a igreja para um novo tempo. Há um novo tempo. Não sei se você tem enxergado, se você não tem enxergado, busque de Deus, porque talvez a tua visão está limitada. Quando tudo isso acontece, queridos, quando nós tomamos as decisões corretas diante das circunstâncias, das situações, quando eu enxergo da forma correta, e isso fará tanta diferença, porque, queridos, nós fomos chamados para ser igreja. Jesus diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas assim como o povo do Egito, se estivesse cansado, estou cansado de mudar, por que mais um tempo novo? Por que nós não ficamos do jeito que estamos? Jesus, volta logo, eu não quero participar disso. Eu não vou levantar a minha tenda, eu vou deixar a minha tenda aqui, eu não vou acompanhar aquilo que Deus está fazendo. Creia que essa é uma decisão pessoal sua. Vai influenciar a sua casa, a sua família, com certeza, mas você vai ficar muito longe daquilo que Deus está fazendo. Não se permita estar nesse lugar, pelo contrário, olhe o movimento do Espírito Santo e siga aquilo que o Espírito Santo está fazendo, porque Ele está fazendo algo extraordinário. A nuvem está apontando, o Espírito Santo está apontando para algo fantástico para nós, para um novo tempo. Porque Deus, queridos, não quer somente nos ouvir dizer que nós somos membros do corpo dele. O que você faz parte? Eu sou membro da Past Church, né? Até fala, enche a boca agora porque nós falamos em inglês agora. Eu sou membro da Past Church. Deus não quer somente nos ouvir dizendo isso, não. Deus quer nos ver membros do corpo dele, membros da igreja do Senhor, porque as decisões que nós tomamos hoje irá influenciar, como tem influenciado, na vida da igreja, na vida daqueles que nos rodeiam, da nossa família e na nossa vida pessoal. Nossa decisão hoje produzirá algo para colhermos lá no futuro. E eu pergunto para você, o que você tem semeado? Eu vejo muitos pais olhando para os filhos dizendo: os meus filhos não querem saber de Deus, eles não querem saber de Jesus, eles não querem estar junto no corpo de Cristo, não valorizam a igreja. Mas olham para trás, será que isso não é uma semeadura que você está colhendo? Porque o contrário também é verdadeiro. Quando nós valorizamos aquilo que Deus valoriza, os nossos filhos também valorizarão. Então você, como pai, como mãe, você é o canal para abençoar, porque as decisões que você toma hoje irá influenciar na sua vida, na sua família, naqueles que você conhece ao seu redor, nos seus familiares, nos seus amigos, na vida da igreja. Muitos pensam: eu estou tomando essa decisão dentro da igreja de não participar, de não me envolver, mas isso é uma decisão minha. Mas você faz parte de um corpo. Quando um membro decide estar inativo, ele vai afetar o corpo de Cristo. Então estou trazendo essa palavra hoje para você, como uma vacina no seu coração. Já sei que você é envolvido, mas o Espírito Santo está falando ao seu coração que você deve sair de uma posição de letargia, de inatividade, para realmente fazer parte do corpo de Cristo. Faça isso hoje, se levante nesse tempo. Porque não se engane, no reino de Deus, o Senhor Jesus, Ele declarou que há um jugo, que há um fardo. Sim, no reino de Deus há um jugo e há um fardo. Mas Jesus, Ele declarou em Mateus 11:30, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
É tempo, queridos, de nos levantarmos como igreja, olharmos para a nuvem, para a presença do Espírito Santo e seguir a nuvem. A nuvem é a presença, é a direção do Senhor. A palavra de Deus está nos direcionando. Então aproveite esse tempo, mergulhe literalmente nos planos que Deus tem para você. Seja curado, pare de lamber as feridas do passado. É tempo de novidade. Deus tem algo novo para nós. Não fique olhando para o passado. Todos aqueles que ficam olhando para trás irão tropeçar, mas se nós olharmos para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, nós vamos experimentar um tempo extraordinário em nossas vidas. E eu sei que Deus já está fazendo isso na sua vida e na sua casa. E esta palavra então é só uma vacina no seu coração, para você não ser enganado por Satanás, para você não cair no engano do seu coração e nem cair no engano da sua alma, que quer sempre o lugar confortável. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Eu sei que sim, então que você possa experimentar então deste novo tempo. Gostaria de pedir você, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra, por esta vacina que o Senhor está dando nos nossos corações hoje. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos. E eu peço, Espírito Santo, que a tua unção, ela quebre toda fortaleza, todo sofisma, toda mentira do inferno, e possa, Senhor, levantar a vida dos meus irmãos como igreja hoje, de forma poderosa. Eu os abençoo, Pai. Declaro que esse novo tempo, declaro que os nossos olhos estarão fitos em Ti, Senhor, naquilo que é o Seu movimento. E nós te agradecemos por nos deixar fazer parte deste momento da igreja, de nos deixar ser participantes da Tua obra maravilhosa. Eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos e as suas famílias, para viver nesse tempo extraordinário da Tua igreja sobre a terra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, estamos encerrando então este culto. Eu quero só reforçar aqui o aviso que eu já dei, que a partir do domingo que vem, a nossa plataforma será a plataforma da Paz Barueri. Você está vendo o endereço novamente aqui, da Paz Barueri. Nosso culto online estará dentro da plataforma da Paz Barueri. Você vai encontrar o culto lá às 11 horas da manhã e não mais às 10. Às 11 horas da manhã é o horário do culto online, da igreja online, a partir do próximo domingo, dia 27 de novembro. Tá bom? Que Deus abençoe você. Estenda as mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a unção consoladora do querido Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo e viva no poder do Espírito Santo.